Essa é a penúltima aula, né? Eu acho que é a última. Será? Mas ontem não? Se eu quiser encerrar nessa. Pô, mim já tinha encerrado quando eu comecei. Vamos lá. Essa de fato é a última aula importante. Significa que a outra não vai cair? Não, vai cair também, mas essa é importante. Tá? Encerrando todo o ciclo das matérias importantes de cardiologia. Nossa, não sei de nada, pois é. Mas foram dadas as aulas. E essa encerrando. Então essa aula ela é bem pesada, tá? Se você fosse para realmente falar tudo, né? Eu me guiei muito pelas aulas no passado, pelas aulas da Gislaine. A aula de assistência cardíaca da aula de dia 3. Total são 460 slides. Ah, doutor, você botou só 20, você é burro? Sou, tá? Mas eu tentei resumir no que realmente importa, porque tem, se começar a falar de fisiopatologia de insuficiência cardíaca aqui, é pelo menos 1 hora para falar de fisiopatologia. Que é o que ela bate lá, só for de fisiopatologia são 50 slides dela, só de fisiopatologia. Então assim, cai? Não cai. Então, foda-se, tá? Vamos pro que realmente importa. Então, algumas coisas eu vou passar, porque realmente, quando eu começar a falar, principalmente de tratamento, das principais doenças, vocês têm que saber os conceitos básicos. Tá? Então, os conceitos básicos, infelizmente, como eu não vou explicar, vocês têm que decorar. Por exemplo, contrair sístole. Ah, não sabia. Puta que pariu. Tá? Mas, de fato, a contração miocárdica é chamado também de sístole ventricular, também é chamado de ejeção ventricular. Eu acho que até aí, tranquilo, né? QRS no eletro, é tudo a mesma coisa. Tá? E o relaxamento ventricular, a diástole, é quando se enche. O doutor não aguenta mais essa imagem. Pois é, faz todo sentido o coração funcionando para a gente falar de cardiologia. Então, é assim que o coração funciona. É claro que nós temos a sístole e a diástole atrial. Nós temos, óbvio, mas a gente utiliza um ponto como referência, nada melhor do que utilizar um melhor ponto como referência do coração, que é o ventrículo, principalmente o ventrículo esquerdo. Então, toda vez que a gente vai falar a ventrículo, é o ventrículo esquerdo, que é exatamente o ventrículo importante que manda para toda a circulação sistêmica do nosso sangue. Ah, o que manda, que a gente calcula o método cardíaco, nós calculamos o índice cardíaco, tá? Então tudo isso é calculado de fato pelo ventrículo esquerdo. Então, esses conceitos básicos até aqui, tranquilo. Zé, como nós temos problemas, aí nós começamos a ter uma insuficiência cardíaca. Começa por aí a loucura da cabeça, porque teoricamente, se eu perguntar lá na prova, me explique a insuficiência cardíaca. Não vou fazer isso, porque isso é pergunta de idiota, mas se eu falar, me explique a insuficiência cardíaca. Por que é insuficiente? Por que essa palavra? Alguém consegue falar? Por que é insuficiente o coração? Ele é insuficiente. Insuficiente do quê? Eu acho que está mais relacionado. Ele tem uma função e essa função. Qual é a função dele? Não. Bater só na minha cara. Também, tá? Manter a circulação. Não. Oi? Manter a circulação sanguínea constante. Não. Manter a circulação correndo, dá para manter o paciente com 3/2 de PA, 30/20 de PA. O paciente não vai ficar mantendo vivo, mas a circulação vai estar mantendo. Manter uma oxigenação adequada? Não, não é função dele. Manter o débito, é onde eu queria chegar. A maioria de vocês, quer dizer, pelo jeito não, mas a maioria de vocês iria falar que era manter o débito cardíaco adequado. Que de fato, se você pensar, o coração serve para bater e enviar o sangue para a circulação sistêmica de uma maneira adequada, tá? E isso a gente chama de débito cardíaco. Beleza. Aí a pergunta 2: eu posso ter insuficiência cardíaca com débito cardíaco adequado?
Pode. Tá. E aí, como? Tem uma pressão. Então, essa pressão alta, né? É difícil, né? Mas sim, pode. Esse é o ponto. Basicamente, então, nós vamos entender que existem dois diferentes tipos de insuficiência cardíaca. Principalmente a divisão que eles adoram, que ICFER é a principal classificação. E a ICFEP, né? Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E aí começa por uma insuficiência cardíaca e a fração de ejeção está preservada. Teoricamente, o coração está mandando tudo que está dentro dele. O problema, aí, vocês vão perceber, vou mostrar, está na diástole. Presta atenção. Se um coração ele tem que relaxar para entrar sangue e contrair para ejetar do sangue, né? Se ele não relaxa, se ele simplesmente faz isso aqui, ele manda o sangue. Se você falar assim, ele manda o sangue? Mano, deve cardíaco, tá, mas ele manda quanto de sangue? Pouco. Por que ele manda pouco? Teoricamente, a gente trabalha com números, para quem gosta, eu odeio números, tá bom? Então fica quietinho. Aí eu mostro os números para vocês perceberem. Teoricamente, vou pegar, não é 100, mas pegue 100 ml. Se ele manda um coração 100 ml normal, mandar 80 ml, a fração de ejeção é 80%. É bem simples, é mais ou menos esse cálculo, tá? De fração de ejeção. Teoricamente, a fração de ejeção de 80% é excelente. Inclusive, nem é normal. Normal é de 54 a 75. Teoricamente, não manda 80 ml, a não ser que esteja fazendo algum tipo de exercício físico. Mas, em repouso, 54 a 75, ali, 70, 75 é o ideal para o coração manter, certo? Tá ótimo o coração, beleza? 80%. Agora, se eu tenho 30 ml de sangue lá dentro e eu mando 30 ml de sangue, eu estou mandando quantos por cento? 100%. É insuficiente? É insuficiente. Nessa minha hipótese. 30% é 100% é relativo. 100% de quanto? 100% de zero é quanto? Zero. É 100%? É ótimo. 100% de zero é zero. Coração parado. Então, o problema é quanto que manda. A fração de ejeção está totalmente preservada, mas está mandando 30 ml. Do outro lado, nesse mesmo exemplo, 100 ml, se ele estiver mandando 40 ml, quantos por cento? 40. Mas bruto está mandando mais ou menos do que no outro caso. Mais 40 para 30 ml. Eu odeio matemática, tá bom. Resumindo, depende tanto de quanto eu mando, tanto de quanto eu tenho dentro do ventrículo. Não entendi nada. Beleza. Mais um exemplo, tá? O coração, ele pode mandar 2 maçãs. Brincadeira, não pode, isso é coisa idiota. Certo? Só para vocês entenderem, então, os conceitos básicos. Beleza? O volume diastólico final, o que tem ao final da diástole, ao final do relaxamento, o tanto disponível que eu posso mandar para frente. Esse é o volume diastólico final. Nesse caso hipotético dele, 100 ml. O débito sistólico, o tanto que daquele volume, que é 100 ml, eu consigo mandar efetivamente para frente. Vamos botar que seja aí 50 ml, então daria 50%. Tá? Eu simplesmente diminuo o volume diastólico final do débito sistólico e eu consigo achar de fato a fração de ejeção. A fração do que eu tinha para o que eu consegui mandar. Fração de ejeção. Certo? Percentual do volume ejetado. No normal, 54 e 70 nas maioria das referências. Então você percebe que primeiro, eu não mando tudo. Se eu mandar ali assim 55% do que eu tenho dentro do ventrículo, teoricamente é ótimo. Agora o problema é se meu volume diastólico final está uma bosta. Eu tenho 30 ml ali, nesse caso hipotético. Tá?
e eu mando, mesmo que eu mando 70% de 30 ml, não sei fazer conta, mas dá 21, tá? É uma merda. No outro caso específico, se eu tivesse mandado 50% só de 100, daria muito mais volume, mais do que o dobro, 50 ml contra 21. Vocês entenderam? Isso aqui é um pouco confuso, pode ser confuso, ainda mais para segunda-feira sem uso de drogas, pode ser bem mais confuso. Vocês entenderam? Volume diastólico menos do débito sistólico. É só um percentual, simplesmente. Eu tenho 100 ml dentro do ventrículo. Eu consegui mandar 50. Como é que eu vou calcular isso? É muito simples, gente. Vamos lá. Como é que eu vou calcular isso? Ah, não, tá, agora eu entendi. Qual o exame? Sim, é muito simples. Um exame que eu consigo ver volumes. Qual que é o exame que eu consigo ver volume dentro do coração? É ecocardiograma. Consigo tranquilamente ver volume. Tá? Basicamente, pelo cálculo simples de área. Teoricamente não tem vácuo, não tem ar, não é para ter ar dentro do coração, então teoricamente toda aquela área está preenchida de sangue, de álcool, né? Então ele faz cálculo de área volumétrica, e aí vem com volume. Então ele calcula lá a área, teoricamente ele estima que tenha 350 ml. Aí ele calcula a área na sístole e calcula a área na diástole. Então ele consegue saber exatamente o quanto tinha e o quanto saiu. E aí ele consegue saber o quanto foi mandado. Entenderam? Isso aqui é confuso um pouquinho, mas teoricamente, como isso não é o mais importante, eu não vou me ater a isso, mas de fato isso é importante também. Essa porcentagem é ideal com qual volume? Oi? O volume normal? Normalmente em torno de 350 a mais ou menos 450. Esse seria o volume ideal a ser mandado por contração. É isso que você está perguntando? Não é isso que você está perguntando. O volume total, para ser ideal, precisa levar 70%. Então, mas isso é por batida. Sim. O volume total é de 350, É isso. desse 350, 70% já é bom, ou não? O 350 é o 70%. Ah, não, então você está perguntando o volume diastólico final. Isso. Que é o que tem dentro do ventrículo. Depende de cada ventrículo, de fato. Você entendeu? É isso que eu estou falando. A gente não tem como se ater a um volume diastólico final e, na verdade, até tem essa referência. Eu não sei, para te falar a verdade, eu posso até ver. Isso é muito simples de ver, no próprio internet vocês conseguem ver aí. Mas o quanto que é o normal de mandar boa batida? Porque a fração de ejeção depende demais. Você pode ter 70, outro pode ter 55 e tá tudo bem, tá tudo normal, é um volume normal, uma fração de ejeção normal. Então a gente acaba se atendo ao que sai, que é o mais importante. É o que sai, em torno de 350 ml, excelente, por batida. Isso é fração de ejeção. Essa é a fração de A ejeção. fração de ejeção é porcentagem. É. Não, mas essa é em volume. É em volume, exatamente, é o débito sistólico. A fração de ejeção eu teria que diminuir do débito diastólico final. Entendeu? Não? Tá bom. Não entendi. Então vamos lá, é o volume diastólico menos o débito, né? Isso. Não, menos débito não, menos débito sistólico. Menos volume sistólico. Aí você está apontando? Isso. O débito cardíaco é diferente. Débito cardíaco, volume sistólico vezes frequência cardíaca. Bom, aí vem algumas classificações importantes também. Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Na literatura é menor do que 40%. Então, menor do que 40% do que eu consigo mandar, dependente, 300 ml, se eu estiver mandando menos de 40%, eu tenho uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Eu mando mais do que 50%. Teoricamente, se eu tiver uma insuficiência cardíaca, por vários motivos, eu posso ter uma insuficiência cardíaca, simplesmente porque o meu débito cardíaco não é adequado para aquele corpo X. Mas eu mando bem, mais de 50%, é uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Aqui começam algumas dúvidas.
teoricamente entre 40 e 50, na literatura eles chamam de levemente reduzida. Nada mais é do que reduzida, tá, gente? Levemente reduzida é reduzida do mesmo jeito, só que é uma maneira leve, mas é reduzida. É tão reduzida que a gente já utiliza medicação. Para fração de ejeção reduzida, vocês vão perceber que é totalmente diferente, inclusive, totalmente diferente. Na minha época, quando a gente estudou isso aqui, era muito mais simples, cara. Era simplesmente insuficiência cardíaca diastólica e insuficiência cardíaca sistólica e foda-se. O problema era na bomba, o outro problema era no enchimento. A gente estudou dessa forma. O problema na bomba, meu coração é fraco, não mando nada de volume. Não, meu coração é forte, o problema é que eu não tenho volume lá dentro. Então, insuficiência cardíaca diastólica, insuficiência cardíaca sistólica. Na minha época era isso. Dificultou um pouco para vocês. Nada. Aí vem uma pergunta que você pode estar pensando, mas o normal era 54 por 70? Porque teoricamente a insuficiência cardíaca por fração de ejeção preservada é 50. Eles fizeram essa nomenclatura porque em 50 até 54 é um limbo. Uma pessoa grandona, alta, teoricamente, já que esse cálculo de fração de ejeção é por superfície corpórea, tem fração de ejeções maiores, para tentar manter. Uma pessoa pequenininha, teoricamente, se pegar uma fração de ejeção de 52, mais nanazinha, hein, que é uma nana na sala, assim, 1,50 m, 49, se pegar aí 52 de fração de ejeção, pode ser que seja normal, cara. Tá? Então fica muito limbo. O que nós sabemos é que abaixo de 50 já não está normal a fração de ejeção, e acima de 50, a depender da superfície corpórea, está normal. Só que fez uma convenção, então 40, 50, tá bom? Fica fácil. Mas o normal, se você perguntar, continua sendo 54 por 70, até 70 de fração de ejeção. Professor, lá em cima é menor ou igual? É menor ou igual. 40 é reduzido. 40 já é reduzido. Não levemente reduzido. Não, 40 já é reduzido. 40 já é reduzido. Mas você pode falar, por exemplo, uma pessoa muito alta, uma fração de ejeção de 54. Já nos preocupa, porque ele precisa ter uma fração de ejeção maior. Você entendeu? Esse é o ponto. É individualizar. Não, 54 não nos preocuparia tanto, mas se eu tivesse pegado umas 50 no paciente muito alto, 2 metros, o paciente com fração de ejeção 50, eu já falo, poxa, esse cara já é ruim, né? Não é para ter um paciente alto, não é para ter uma fração de ejeção de 50, é para ter uma fração de ejeção maior, coração mais forte. Ele tem que mandar de fato mais débito para manter a superfície corpórea. Mas, enfim, classificação é classificação, a gente decora, não tem jeito, não tem nada específico. Professor, essa porcentagem em relação ao qual valor Do volume sistólico? Isso, é uma porcentagem do volume desculpa, é uma porcentagem do volume diastólico final. Então, que tenha lá 600 ml no ventrículo, eu mando 350, 50%. Entenderam mais ou menos? Hã? De novo, vamos voltar aí, vocês não entenderam isso, né? Ó, gente, então lá. Vamos voltar na imagenzinha bonitinha, ó. Nessa imagenzinha. Vocês percebem? Vamos olhar para o vermelho. Vocês percebem que o sangue do lado esquerdo passa para o ventrículo esquerdo. Correto? Todo mundo vem comigo. Se ele passar 100 ml para o ventrículo esquerdo, no final da diástole, que é o volume diastólico final, vai ter 100 ml. Na sístole, na contração ventricular, na ejeção ventricular, no QRS, qualquer coisa que faça o ventrículo contrair, nós vamos enviar parte dos 100 ml. Ou tudo, foda-se, vai enviar os 100 ml. Se eu tiver 100 ml e enviar 80 ml, qual é a minha fração de ejeção? 80%. Aí eu pergunto, está normal? Depende. Os 100 ml é normal? Não. Vocês não entenderam isso? Que pode
ter uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada? É de fato 80%, está ótimo o tanto que eu estou mandando, mas não é normal os 100 ml, que não é normal. Ah, mas por que o outro mandou 100 ml? Sei lá, vamos atrás, tem vários motivos. Uma delas, hipertensão. O músculo é tão hipertrófico que ele não relaxa. Se ele não relaxa, não entra sangue. É vácuo, é basicamente pressão a vácuo para passar uma coisa para outra. É vácuo, simplesmente vácuo. Se o ventrículo faz isso aqui, ó, porque ele tem músculo, então ele faz isso aqui, ele cria uma pressão negativa dentro do ventrículo e o sangue entra. Agora, se ele não faz isso aqui, não cria pressão negativa e o sangue não entra. Por quê? Muita coisa, muita coisa. É muito mais difícil descobrir o que causa uma IPFEP do que uma IPF. Muito mais simples descobrir por que o músculo não está batendo quando era para bater, do que porque o músculo não está relaxando. Coração duro, hipertensão, esclerose miocárdica, infiltração de, sei lá, metais pesados, tem muita coisa que causa IPFEP. Câncer no músculo miocárdico, pericardite, que aí de fato, lógico que não vai expandir como? Porque o pericárdio vai segurar, pericardite crônica. Derrame pericárdio também, é óbvio que o coração não vai, tamponamento cardíaco, o coração não vai relaxar. Claro que não, tem alguma coisa apertando o coração para dentro. O coração não vai relaxar, se não vai relaxar, não vai entrar sangue dentro do ventrículo. Não entrar no sangue do ventrículo, eu posso mandar 100%. Não é suficiente essa palavra. Melhorou? Bom, de fato, logo, a principal classificação, que é baseada nos sintomas. Então, para eu falar que é insuficiente, eu preciso classificar os sintomas. Porque de fato, mas por que é insuficiente se manda bastante sangue ou manda quase o sangue adequado? Por conta que está causando sintomas. É óbvio. Sinais e sintomas que nós vamos descobrir. E a classificação de sintomas ela é muito importante. É uma classificação bem bruta, porque é uma classificação muito antiga. Mas utiliza muito hoje em dia ainda, cada vez menos, porque é uma classificação antiga, muito... O pessoal hoje é muito mimimi, não gosta nada de básico, nada de direto. Então gosta de falar coisas mais subjetivas. Mas essa classificação super tranquila. NYHA 1, classificação New York Heart Association. NYHA 1 não causa dispneia ao esforço usual. O paciente vive normalmente. Só que quando for fazer alguma coisa que não é usual, tem dispneia. Por exemplo, me chamaram para andar de bike, eu não ando de bike, e aí todo mundo foi todo o caminho, e eu parei na metade do caminho com uma dispneia muito intensa. Pode ser despreparo? Claro que pode. Nunca andei de bike? Pode ser despreparo. É muito difícil saber o quando é despreparo físico de quando de fato é uma dispneia. Mas as malfopatias, principalmente, no começo, elas são diagnosticadas dessa forma. O paciente começou a querer fazer atividade física e não consegue. Natação, não consegue nadar uma piscina. Bike, não consegue. Não é que despreparo. Tá, tudo bem, a primeira vez, releva. Tenta a segunda, tenta a terceira, tenta... Não consegue fazer uma atividade física de alta intensidade. Opa, tem algum problema. Se joga, teoricamente é para conseguir. Será que não é uma insuficiência cardíaca inicial, NYHA 1? Tá. NYHA 2, 3, 4 fica muito mais simples. NYHA 2 aos moderados esforços. E aí, moderados esforços são esforços atuais. Por exemplo, a gente para o carro na puta que pariu para chegar até aqui, e aí vem andando aí 3 esquinas. 3 esquinas é um moderado esforço, não são pequenos esforços. Teoricamente, se eu tiver disciplina para chegar na sala, sim, tô tendo, tem que procurar ajuda. Tá. Tem que procurar ajuda. Quem está querendo chegar no carro. Ah, mas é longe, foda-se. Moderados esforços. Subir escada, fazer alguma atividade física durante o dia, vocês fazem, aí
moderados esforços, tá? Atividades usuais. NIRA 3, pequenos esforços. E aí sim, pequenos ou mínimos esforços. Normalmente, no consultório, quem rola comigo sabe que eu pergunto muito das situações de casa, principalmente se ela tem dispneia para tomar banho. Eu gosto muito de perguntar isso, porque quando o paciente tem dispneia para tomar banho, eu já sei que é NIRA 3. Então, são perguntas que a gente já formula na cabeça. Assim, você toma banho e fica cansado? Muita gente fala, fico, doutor. Tem jeito. Você toma banho, penteia o cabelo, vai fazer alguma coisa na cozinha e sente-se cansada, isso é pequeno esforço, tá? Ou também chamado de atividades habituais, atividades mínimas. Bom, e NIRA 4? NIRA 4 a gente quase não vê, de vez em quando, assim, a gente vê, que é dispneia ao repouso ou para fala. Isso também no consultório a gente vê. Às vezes o paciente chega meio estranha já, respirando de uma forma diferente, e aí a gente pergunta qualquer coisa para o paciente, e é muito clássico para o paciente: me fala o que aconteceu para você ter vindo aqui. Doutor, eu vim do hospital, internei dia 17, e aí eu não aguento de falta de ar, mas eu nunca tive dor no peito. É desse jeito mesmo. Não, até passei mal. Acho que é o NIRA 3. Eu até altura aqui. Bom, mas é desse jeito. É difícil de ver mesmo, mas de vez em quando vê. Por quê? Porque é uma situação que o paciente vai para o hospital. Não adianta. Quem tem dispneia por mínimos esforços ou repouso ou a fala, vai para o hospital. Não tem jeito, não fica em casa. Tá? Então, quando o paciente vem de casa, ele já sabe mais ou menos que não é NIRA 4, é um NIRA 3. Tá? O paciente consegue falar, o paciente consegue comer, tá? Viver, ir ao banheiro. Não consegue fazer mais nada além disso, mas consegue isso. NIRA 4, os pacientes internados, a gente vê pacientes aí em franca insuficiência cardíaca aguda, e aí a gente vê um NIRA 4. Aí. Então, naquela ali, por exemplo, aos esforços usuários, uma pessoa que, por exemplo, caminha para de 1 quilômetro, aí ela continua, ela permanece correndo 1 quilômetro, ela vai tentar um dia correr 1,5 km. Correr. Correr, isso. Ela vai tentar aumentar um pouco, entraria em qual aí, por exemplo? Se ela. E aí, esse é o motivo dos mimimis. Por que eles estão tirando essa classificação? Por essas perguntas mesmo. Não é que é ruim a pergunta, é que de fato não entra na classificação. Se eu já mantenho uma atividade de alto impacto, eu vou até aumentar para 10 km. Teoricamente ela não é nem NIRA 1. Se ela consegue correr 10 km, não é nem NIRA 1. Ela não tem insuficiência, não tem sintomas de insuficiência cardíaca. Porém, ela corria tranquilamente 10 km e hoje ela foi tentar correr no cozinho. Aí não entra na classificação. Você pensar, eu posso achar um moderado esforço, já que 10 km que ela corria há 10 anos, eu tinha um paciente que pedalava 40 km por dia, todos os dias. Operou o coração recentemente. Cícero, o nome dele, tudo bem. Ganhou 40 km todo dia ele pedalava. Inclusive, no dia que ele quase morreu, ele só caiu pedalando, convulsionou, todo mundo achou que era neurológico. Quando chegou no hospital, viram que tinha um elétrico alterado, pediram uma troponina, viram que tinha infartado, aí fazendo um tom de cana, achando que ele convulsionou, achando que era neurológico, mas na real foi uma síndrome de baixo débito neurológico, fez um infarto e infartou. A fração de ejeção normalmente depois de um infarto logicamente desce, já que perde músculo. E aí faltou sangue antes do coração, faltou sangue no cérebro, já que ele estava pedalando, deu teto preto, ele caiu e convulsionou. Não sei se foi pelo impacto da queda, convulsionou, aí não dá pra saber. Enfim, não sei se foi pelo TCE, mas convulsionou. É muito difícil falar, mas ele corria 30 km, naquele dia ele não conseguiu.
teoricamente, não dá para escalar ele, mas teoricamente é um NIRA 2, não é um NIRA 1. Ah, mas 30 km é alto esforço. Alto pra gente. Para quem faz isso há 10 anos, não. Ele fazia tranquilamente. Era um esforço usual dele. Se ele fazia todo dia, era usual. Não entra muito na escala. Isso. Por isso que tá deixando de usar. Não costuma cair para classificar. Porque não entra na escala essas coisas. Tá? Já que a gente tem outras classificações, tá? Bom, e inclusive se vocês olharem a classificação de insuficiência cardíaca, deve ter umas 30. Por isso, porque não tem uma ideal, não tem uma perfeita para todo caso. Não tem. A NIRA é a mais utilizada, ainda hoje, inclusive. Tá? E aí, a epidemiologia, como eu disse, tem que ver, é muito simples da gente ir atrás. Pô, por que a bomba está falhando? Por que não tá, o ventrículo não está contraindo? É porque morreu o músculo? É porque dilatou tanto que não consegue contrair? Uma cardiomiopatia dilatada, que é uma doença de Chagas? São poucas coisas. É uma valvopatia que está roubando o fluxo, por exemplo, uma insuficiência mitral. Então era para ir para frente o fluxo, acabou indo para trás e simplesmente não diminuiu o débito cardíaco final. Mas é mais simples de ver, porque a gente sabe que realmente a gente tem que ir atrás do músculo, que está ruim. Beleza. É uma arritmia que está causando coisas. Agora, ICFEP, gente, é muita coisa. Inclusive, eu botei um ali, ó, pneu. A mais clássica é a hipertensão, tá? O paciente com um músculo muito hipertrófico, duro, que não relaxa. Óbvio. Miocardiopatia hipertensiva. Mas, as pneumopatias crônicas também. Então, exemplo. Se eu tiver um DPOC grave, pulmão duro, com alta resistência, com alta pressão intrapulmonar, pode ser TEP também, TEP crônico, tá? Simplesmente o sangue com dificuldade de chegar até o pulmão. O ventrículo direito, então, manda pouco para o pulmão, por conta que ele manda com dificuldade, tá? Se chega pouco no pulmão, chega pouco no átrio esquerdo. Chega pouco, então, no ventrículo esquerdo. O ventrículo pode ser excelente, mas ele manda pouco para corrente sanguínea, para circulação sistêmica. Vocês entenderam? Então é difícil, pode ser até problema do pulmão, não tem nada a ver com o coração, mas sim, é uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Sim. Mas o quê? Está cheirando um pouco? Problema do coração. É isso. É tipo DAVD, foda-se, problema da cirurgia cardíaca. Mais ou menos isso. Tá? Arritmias, doenças valvárias, de fato, depende. Podem ser, depende da valvopatia, depende da arritmia, pode ser dos dois, no caso. Tá? Uma estenose aórtica, de fato, o sangue passa pouco pela estenose aórtica. Então, no começo, pode ser uma ICFER, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, já passa pouco pela estenose aórtica. A partir do momento que ele começa a se adaptar, mandar com maior força o sangue, no segundo grau da estenose aórtica, ele consegue mandar, porque ele manda mais forte para tentar vencer aquela resistência da estenose aórtica. Isso aí, claro, que não for extremamente grave a estenose aórtica. No segunda etapa, a estenose aórtica manda mais forte. Beleza, então ele consegue mandar. Ele sai de uma ICFER, só que ele vai para uma ICFEP, porque para ele conseguir mandar o sangue mais forte, ele tem que hipertrofiar. Ele tem que aumentar a musculatura no seu interior. Aumentando a musculatura, de fato, vai ter menos sangue nessa cavidade do ventrículo esquerdo. E aí, mesmo que ele mande tudo que tem ali, que é exatamente o que ele faz, ele aumenta a fração de ejeção, ele aumenta a força de contração e fração de ejeção, por assim dizer, mas ele diminui o volume que está ali dentro, por conta da hipertrofia. Então, é comum, na segunda fase, a gente ver uma ICFEP, fração de ejeção lá preservada, e paciente mesmo assim com sintomas de insuficiência cardíaca. Claro. Continua sendo insuficiente, o coração é burro, né? Ele só troca uma ICFEP por uma ICFEP. Continua. Mas ele é burro porque ele não tem o que fazer. Não tem o que fazer, ele só tem isso para fazer. Hipertrofiar para conseguir mandar sangue. E aí na terceira etapa,
que é quando realmente a estenose aórtica muito grave, aí piora tudo, porque ele tem menos volume dentro do ventrículo e a válvula aórtica fecha. Porra, já tem menos volume no ventrículo. E a válvula ainda reduz ainda mais a sua abertura, passando menos ainda pela válvula aórtica. Teoricamente, esse é um dos motivos de porque a estenose aórtica tem no seu diagnóstico a própria morte súbita. Tá? Então, já a estenose aórtica, como eu falei, ela tem sintomas de morte súbita. Claro, o cara vai se adaptando ao máximo aquele ventrículo para de repente o ventrículo, a estenose aórtica fechar. Pô, já tinha menos volume, agora eu tenho menos volume passando por um caninho. Isso, morreu aí, né? Certeza. A arritmia crônica dos lençóis ovários, então depende, ela pode encaixar nas duas. E aí, mais uma classificação que é uma classificação clínica, tá? Classificação de esquerda e direita. Existem várias classificações fluidices, tá? Esquerda e direita, essa é mais simples ao meu ver, tá? Quando a clínica é de uma insuficiência cardíaca esquerda, o que a gente quer falar? A gente quer falar que o problema é no ventrículo esquerdo. Normalmente, eu vou ter sintomas pulmonares. Sinais e sintomas pulmonares. Por quê? Porque é só pensar. Se eu não estou conseguindo mandar o fluxo adequadamente para frente, ele acumula para trás. É como se fosse mais ou menos uma estenose aórtica também, ou uma estenose vital, uma coisa assim, tá? E aí começa a acumular tudo no pulmão, que está atrás dele. Então dá ortopneia, tosse seca, dispneia paroxística, edema pulmonar, estertose pulmonar, logicamente a própria dispneia, óbvio, tá? É mais simples de entender, essa ao meu ver. E a insuficiência cardíaca direita, que não vai ter nada a ver, então uma pegadinha. O paciente está morrendo de dispneia, será que é um problema na válvula tricúspide? Não, provavelmente não. O que tem a ver? Um problema, o sangue está assim, acumulando para trás. E o que tem para trás da válvula tricúspide? Toda a circulação direita, venosa. Então são sintomas de circulação venosa. Urgência jugular patológica, edema de membros inferiores, ascite, hepatoesplenomegalia. Isso são clínicas de insuficiência cardíaca direita. Aí a pergunta: a insuficiência cardíaca esquerda, ela pode causar uma insuficiência cardíaca direita? Como? Se o problema é da válvula, do ventrículo para trás, vai chegar uma hora que o direito vai estar ruim. Sim, ele primeiro vai ter que estragar no meio do caminho. Quem fica no meio do caminho? Pulmão. Primeiro ele vai ter que foder o pulmão. Fato. Não tem jeito. Aí a partir do momento que o pulmão falha, sim, aí realmente começa a ter clínica de insuficiência cardíaca direita. E a insuficiência cardíaca direita pode dar clínica de insuficiência cardíaca esquerda? Difícil, né? Poder pode tudo nessa vida, gente. Essa pergunta é de poder? Pode. Poder pode. Teoricamente, ele vai ter que foder toda a circulação venosa antes. Se o paciente tiver um edema de membros inferiores, aí, cacifo 4, a artéria que está no lado esquerdo vai passar para a sua periferia e assim virar sangue venoso com mais ou menos dificuldade. Se tiver um edema venoso de grande importância, com mais dificuldade, óbvio. Então o sangue ao lado esquerdo vai ficar mais turbilhonado, e isso pode chegar até a válvula aórtica. A gente está falando isso, tem uma palavra para isso: pós-carga. Se eu tenho uma pós-carga muito alta, elevada, é óbvio que isso pode causar sintomas no lado esquerdo, já que eu vou mandar o sangue, que é a pré-carga,
mandar o sangue para pós-carga com maior dificuldade. É extremamente raro, mas pode acontecer? Pode, mas é extremamente raro. Só falei para citar. A ideia do lado esquerdo afetar o lado direito é muito mais simples e a gente vê bastante acontecendo, inclusive. Tá? E aí a gente acaba chamando de insuficiência cardíaca global. Esse é o nome. Um dos motivos de porque o pessoal gosta muito é porque o diagnóstico, gente, é obrigatoriamente clínico. Totalmente clínico. Tá? Então, mas se eu falou que é para fazer diagnóstico de insuficiência cardíaca com ecocardiograma, eu nunca falei isso. O diagnóstico é clínico. E todo diagnóstico clínico decore uma coisa. Já vocês não pegaram nada de cardiologia, decore uma coisa. Todo diagnóstico clínico, o pessoal adora em prova de distância. Qualquer, quando você virar e falar assim, Velcromocitoma é diagnóstico clínico? Ah, não, foda-se. Lúpus é diagnóstico clínico? É. Então, aí você fala, opa, gosto. Lógico que tem coisas. Você não sabe nada de reumato, tá? Lógico que tem fã, todos os marcadores, mas basicamente é clínico lúpus. Mulher de meia idade, idade jovem, ter sintomas. Não vou falar porque não sou, não, mas de fato é clínico, confio. Bom, e aí tem essa porrada de critérios. Ai, doutor, isso me fudeu. Não, gostaria muito, mas tá. De fato, não cai muito na prova. É difícil a pessoa pedir critério de Framingham em prova. Difícil. Pedir, entenda dessa forma. Não que vocês não vão precisar olhar e mais ou menos decorar, porque no meio do texto vai ter isso aí. Eles não vão perguntar, olha, quantos critérios maiores ou menores você encontrou. Não. Ele vai te dar um caso clínico, você vai olhar o caso clínico e vai falar, poxa, esse caso clínico parece ser realmente com insuficiência cardíaca. Tem bastante coisa aí que eu lembro que tinha no critério de Framingham. É mais ou menos isso. Então, a gente divide de umas duas outras formas. Tentar deixar mais fácil. A resposta aqui é: se decorar é melhor? Se decorar é melhor, mas a gente entende que tem muita coisa para decorar. A gente entende. Então, às vezes entender é um pouco melhor, porque vai conseguir acertar do mesmo jeito. Eu mesmo, por exemplo, decorei muita coisa para a própria residência, mas essa foi uma das coisas que eu não decorei mesmo. E acertei quando tá indo. Porque quando cai, o paciente, normalmente, ele dá muita clínica para você, tipo, porra, tá ali, cara. É uma insuficiência cardíaca. Tá ali, ó. Então, algumas coisas eles falam para vocês ficarem mais ligados assim. Os critérios maiores são quando nós não conseguimos achar uma outra principal causa para aquele sinal ou sintoma. Mais ou menos isso, bem subjetivo mesmo. Porque se não for assim, tem que decorar. Então por isso que eu estou dando a dica que eles me deram e para mim fez sentido mesmo. Quando eu não consigo achar outra patologia que cause aquilo e que seja a principal coisa. Por exemplo, vamos lá. Vamos começar lá pelos critérios menores, que fica mais simples. Taquicardia. Vocês conseguem achar alguma coisa que cause taquicardia que seja mais prevalente do que insuficiência cardíaca? Oi? Oi? Ninguém sabe o que causa taquicardia? Hã? É. Alguma coisa que causa taquicardia. É isso que eu quero. Ansiedade, estresse, esforço físico, uso de drogas, né? Álcool, energético, hidrogênio, café. Então só se você pegar cafeína, causa taquicardia? Causa.
Ele é mais comum, é mais comum você ver o paciente, alguém tomando café ou alguém com insuficiência cardíaca? É mais ou menos essa a logística. Bom, tosse noturna. Porra, muita coisa, né? Principalmente tabagista. Você pegar criança, por exemplo, tosse noturna. Ó, minha filha tossiu a noite inteira hoje. Ah, desgraça! Derrame pleural. E aqui é unilateral, tá, gente? Só pra você notar. Muita coisa. Pneumonia. Só para vocês entenderem, pneumonia é mais comum do que insuficiência cardíaca. Hepatomegalia. Muito mais comum, né? Na verdade, o que hepatite pode causar? Pode, né? Mas uma mais comum que vocês não sabem, né? Esteatose hepática. Isso a grande maioria tem. Os cachaceiros aí de plantão. Tem com força, inclusive. Bom, agora vamos para os critérios maiores, para vocês entenderem. Então, faltou só a palavra aí no começo, que seria bilateral. Estertor pulmonar bilateral. Pneumonia unilateral. Me fala alguma coisa que cause, que é mais comum, que cause problemas nos dois pulmões ao mesmo tempo do que o coração. E aí? Pneumonia. Oi? Pneumonia bilateral, apesar de todo mundo escreve, vocês vão escrever um ódio no meu coração, mas vocês vão escrever quando se formam, porque isso é uma coisa, esse é patognomônico de recém-formado. Patognomônico de recém-formado. Ver escrito pneumonia bilateral. Isso é patognomônico. A chance de você estar errado é de 90%. Só para começar. Quando você escrever, lembre de mim na sua orelha, demônio. Quando você escrever lá, pneumonia com opacidade, porque você não escreve bilateral porque você sabe que você está errado. Isso é um bosta. Você escreve o quê? Opacidade ou, sei lá, infiltrações em ambos os hemitórax. Querendo me matar. Quando vocês falam isso aí, conduta. Antibiótico, terapia empírica. Nossa, sou foda. Errou. Eu falo isso porque quem roda comigo no ambulatório sabe. Todos, 100% dos pacientes são 100%, tá? 100% dos pacientes que são internados com valvopatia mitral são internados, não são medicados. São internados com valvopatia mitral, vem com antibiótico. 100%. 100%. Quem quiser ir ver lá, vai lá comigo segundo e quarto no ambulatório, hoje tem. E aí quando você vê o paciente internado com insuficiência mitral, você vai ver lá. Rocefinho. Não, é batata. Eu te falo batata, como minha avó fala, batata. É uma infiltração, uma condensação em bases. É bilateral? É. Aí você vai lembrar do animal aqui falando que é muito mais comum ser uma insuficiência cardíaca quando eu tenho estertor bilateral do que ser alguma coisa pulmonar. Muito mais comum, é extremamente mais comum. É raro pneumonia bilateral. A única que, nem é muito chamado de pneumonia, mas a única que causa pneumonia bilateral aí, não a única, né, mas a mais comum que a gente vê, é a famosa Covid. Pneumonia por Covid, mas até perdeu esse termo. Mas de fato, Covid é uma das que causaram bastante aí pneumonia bilateral, principalmente na pandemia. E aí me deixou muito em dúvida. Vocês não estiveram aí, mas eu estive na frente de uma UTI Covid, fui coordenador de uma UTI Covid, ficou extremamente dúvida. Muitos pacientes com Covid, muitos saíram do tratamento para insuficiência cardíaca, é óbvio. Aí sim, acertaram mais ou menos. Erraram, mas pelo menos estavam pensando
de maneira correta. Pô, chegou lá, vou tratar Covid, vou tratar Covid. Aí você via o pulmão do cara, fudido dos dois lados. Derrame bilateral dos dois lados. Você fala, cara, derrame? Água? Será que não é realmente uma infecção causando uma insuficiência cardíaca? O paciente tinha uma insuficiência cardíaca, não sabia, principalmente como eram idosos os pacientes. Então era extremamente comum o paciente na UTI entubado com dobuta e furosemida. Extremamente comum, tratando uma insuficiência cardíaca. Porque era difícil até chegar o ecocardiograma. Aí quando o ecocardiograma chegou, aí ele falou assim, não é insuficiência cardíaca, foda-se, tira tudo. Beleza, mas até lá todo mundo achava por conta disso. Edema no pulmão, bilateral, é de fato um critério maior, porque a gente pensa em coração. Um aí que o pessoal gosta muito de bater, tá? A dispneia paroxística noturna. Porque quando a gente lê dispneia paroxística noturna, a gente pensa, não é do coração. Pior, essa é a única que dá para confundir bem ele. Tá? E por isso que eles gostam de perguntar essa em específico. Dispneia paroxística noturna. É a mais difícil de decorar, mas como ela é a única, aí a gente acaba decorando como ela é ser critério maior. Porque de fato, se você pensar, transtorno do sono, pânico, noturno, muita coisa pode causar dispneia paroxística noturna, de fato. Mas para essa merda aí, você tem que decorar de força, tá? De fato, a dispneia paroxística noturna tem mais relação com insuficiência cardíaca do que com essas outras coisas que eu falei. Turgência jugular patológica, tá? Cara, o que vai dar problema nas duas jugulares? Difícil, né? Alguma coisa venosa no cérebro? Não sei. Muito difícil, né? Uma má formação arteriovenosa cerebral? Não sei. Muito difícil. Refluxo hepatojugular, isso é muito comum também. Aí, você, logicamente, medir PVC aumentado também. Terceira agulha e, lógico, teste terapêutico. Se o paciente perdeu mais de 4,5 kg fazendo furosemida, porra, esse paciente estava encharcado. Ninguém perde quase 5 litros de peso tomando furosemida. Senão todo mundo dava furosemida aqui para ter 5 kg a menos, né? Não, a furosemida aqui não vai ser 5 kg de leve. Não vai. Vai morrer, mas não vai perder 5 kg. A não ser que você tenha insuficiência cardíaca, aí você vai perder 5 kg de fato. E lógico, cardiomegalia. Então, sim, gente, só para decorar, mais ou menos decorar, é para você olhar e falar, esse paciente tem critérios positivos de Framingham. Eu só preciso de 2 maiores. Ou 1 maior e 2 menores. É muito tranquilo de fazer o diagnóstico. Então, se chega lá, o paciente com história no ambulatório de NIRA 2, o paciente tem dispneia para os moderados expostos, e você na ausculta vê lá estertor bibasal, estertor crepitantes bibasais. O paciente vai ser avaliado no exame físico, ele relata que, ele relatou, né, que tem um NIRA 2 e relata também que tem, que tosse à noite para dormir, tosse bastante e está tomando xarope para tosse. Já tem diagnóstico? Um maior, 2 menores. Teoricamente, se achou no estertor pulmonar, ele tem história de dispneia e passou Ou 2 maiores. Ou 2 maiores direto. Se o paciente vai lá, tem um exame físico muito comum, o paciente não tem nem história de dispneia. Tem lá nem história de dispneia. Se na ausculta você viu uma valvopatia mitral, você viu um sopro sistólico em foco mitral, 3 cruzes, moderado, 2 a 3 cruzes ali, em 6, moderado, mas você viu estertor bibasal e turgência jugular patológica. Você já tem diagnóstico de insuficiência cardíaca. É só tentar. Nem precisa de tudo isso. Se o paciente chegar lá com uma cardiomegalia no raio-x, o paciente é assintomático. Assintomático. Cardiomegalia no raio-x de controle, ele foi ao cardio, porque
aquele miocárdio. Cardiomegalia de controle. O paciente relata ter tosse e ele tem capacidade funcional diminuída. Então ele fazia atividade física e agora está cansando para fazer a mesma atividade física. Ou se o paciente tomou café, uso de droga, claro, mediu a frequência, deu 130 de frequência. Cara, é tanta coisa. Ou edema maleolar, enfim, 2 menores já. Então é muita coisa que dá para fazer um diagnóstico tranquilo de insuficiência cardíaca. Mas só para você entender que o diagnóstico é clínico. O laboratório vai te ajudar? Vai. Então, vai te ajudar como? Principalmente para prognóstico, não para diagnóstico. Então é óbvio que você vai fazer. Você vai querer saber se aquela insuficiência cardíaca do paciente vai morrer em 6 meses ou vai morrer nunca, sei lá, morrer em 10 anos. Então é óbvio que você vai querer fazer tudo. Pelo menos era para fazer, né? Então, rotina laboratorial, óbvio, tá? Muitas relações com exames laboratoriais importantes, por exemplo, exame de fígado, já por conta do refluxo, hepato, ou exame renal, pela síndrome cardiorrenal. Então é muito comum de ter alterações no exame. Então você vai pedir uma rotina. BNP e pró-BNP, perguntam bastante isso aí, tá? Então a primeira pergunta é critério para diagnóstico? Primeira pergunta é sempre essa. Resposta? Não. Começa aí. Não, vou pedir BNP para fazer o diagnóstico. Errado. BNP acima de 400, eu tenho o diagnóstico. Diagnóstico é clínico. Aí, se eu falar que o BNP é acima de 400, de fato, reforça. Mas, de fato, entenda a palavra. O diagnóstico é clínico. O que serve o BNP para alguém sabe? Alguém sabe para que serve? Prognóstico, tá? O que é o BNP? Peptídeo da tráfego cerebral, tá? Para quem compensa? Prognóstico, já falou, tá? Alguém me fala algo sobre o BNP, que eu não falei. Por que você vai pedir? Essa é a pergunta que eu queria fazer. Ele é para baixar a pressão. Excluiu o quê? Como? Quase. Claro que é pelo valor que você vai excluir, mas excluir o quê? A insuficiência cardíaca em relação ao quê? É diferenciar, não é excluir a palavra. Eu estou com dúvida com mais alguma coisa. Pulmão. Então essa dispneia, principalmente, é muito pedido quando o paciente é depiocítico. E essa relação é muito comum, né? Cigarro com insuficiência cardíaca. Então, o paciente depiocítico tem falta de ar? Tem dispneia. E falta do paciente depiocítico andar 100 metros, ele vai ter dispneia, óbvio. Se você depiocítico, BNP vai te ajudar com força. Tá? Valores acima de 35 do BNP ou acima de 125 do ProMB é pensando mais que essa dispneia seja cardiogênica, menos pulmonar. E menor do que isso, de fato, eu estou pensando em uma dispneia pulmonar e não cardiogênica. Só para falar, esses valores são os valores mínimos. Se você pegar a referência dessa merda, vai estar lá, 35 a 70, 125 a 400. Isso é muito por quê? É um limbo, tá, no meio disso. Mas, de fato, se cardiogênico, entenda assim, se for cardiogênico, você não vai ter dúvida. O paciente está tipo com dispneia, e aí você vai pedir um BNP e fala assim, pô, eu não sei se essa dispneia de fato eu vou entrar no critério de furamento. Não sei, porque de fato você tem depiocítico, pulmão fudido e tudo mais. Não sei se dispneia entra com um critério maior, um critério menor do critério de furamento. Então, vou pedir um BNP para diferenciar se é coração ou pulmão, certo? Correto? Pede o BNP. Esse BNP, se for coração, pode ter certeza que vai vir lá assim, 5 mil, 3 mil, não vai dar dúvida. Então, não tem valor de corte ali, mas vem muito alterado. Eletrocardiograma. Eletrocardiograma, de fato, a gente vai ver ritmo, arritmia, sequelas de AM, é muito inespecífico. Raio-x de tórax, para que eu quero? Até para o diagnóstico, cardiomegalia, que é o índice cardíaco, tá?
aumento de câmera, sinais de congestão, no raio-x, tá bom? E lógico, aí para confirmar o diagnóstico e para prognóstico total é o ecocardiograma, porque primeiro eu vou tentar descobrir a causa. O ecocardiograma é excelente para descobrir a etiologia, tá? Aí sim eu posso falar sobre o diagnóstico etiológico da insuficiência cardíaca, da síndrome da insuficiência cardíaca e diferenciar. Então, assim, de fato, é totalmente prognóstico o ecocardiograma. Eu vou falar, com o ecocardiograma eu vou conseguir falar, esse cara vai viver nem 6 meses. Ou eu posso falar assim, não, vamos começar o tratamento aqui que vai dar certo e tudo mais. A gente pega alguns ecocardiogramas, peguei recentemente, inclusive, um paciente no consultório particular, 46 anos, paciente, eu entrei com medicação, pedi vários exames, vou fazer o retorno dele, mas provavelmente ele vai para a fila de transplante. Provavelmente, 46 anos. Ele tinha no ecocardiograma que ele trouxe, paciente sintomático, ele teve medicação, também não tinha medicação, mas ele tinha uma fração de ejeção de 20, 46 anos. Ele tinha uma falha cardíaca já. Falha cardíaca, lógico, é muito precoce, por conta da idade, mas falhou o coração. Por N motivos. O caso dele específico é uma miocardiopatia dilatada, não chagásica. Mas, sem clínica, essa direção bem baixa. Mas ele não tem clínica. Tem uma fração de ejeção baixa. Então isso pode acontecer. Ele está perguntando assim, o paciente não tem clínica e não tem sinal também. Não tem nada de Felicidade Franca. É isso que está perguntando? Então assim, primeira coisa que você vai atender um paciente que vai no seu consultório é você ver isso aqui. Vamos botar que ele não tenha nada disso. Difícil, mas que ele não tenha nada disso. Tenha 2 menores. Se tiver 2 menores já fica muito mais fácil da gente ir atrás do terceiro maior, né? Nem que seja um raio-x e tudo mais. Mas tudo bem, porque ele não tenha nada disso. Vamos pensar que não tenha nada disso. Ele pode ter uma fração de ejeção reduzida? Pode. Ele tem uma insuficiência cardíaca com fração reduzida? A resposta é a seguinte: ele tem, mas eu não vou entrar com medicação, por conta que esse paciente a gente não tem sintomas para eu entrar com medicação. Ou eu vou fazer é o que mais acontece, eu vou fazer um check-up geral e ver se esse paciente realmente não tem nada daquilo ali que eu falei. É muito comum a gente achar que não tem e tem. Raio-x, uma cardiomegalia, um padrão congestivo no raio-x. Então, outras coisas que podem fazer. Ou o paciente está negando ter sintomas, isso é extremamente comum, o paciente mais idoso. Dorme com 3 travesseiros. Você tem dispneia para oxigênio noturno? Não. Mas como é que é a sua cama? Minha cama é 45 graus. Isso é extremamente comum. E é extremamente comum. Eu durmo com 3 travesseiros. Por que você dá um travesseiro? Se eu durmo em plano, eu fico falta de ar. Isso é dispneia para oxigênio noturno. Lógico que ele não tem. Por quê? Porque ele resolve. Mas que ele tem. Eu já vi 2 pessoas nessa aí. 2 mulheres, inclusive. Mulher é foda, porque mulher, quando ela quer esconder o sintoma, ela esconde até traição, vai esconder o sintoma, né? A doida, ela esconde perfeito. Aí eu descobri que a mulher dormia sentada, dormia na cadeira. Ela deitava com o marido, dava falta de ar, e aí ela ia pra cadeira e dormia na cadeira. Quem falou? A terceira consulta foi o marido. Falou: você tem falta de ar quando deita? Não, tranquilo. Só não deita, sua filha da puta. Tá. Beleza. É difícil, né? É complicado. Joga bola? Caralho, joga pra caralho. Já jogou alguma vez não? Bora. Bom, aí vem a parte chata, mas aí para um pouquinho, porque de fato insuficiência cardíaca, gente, eu falei um monte de coisa de classificação e um monte de merda, mas de fato o importante é isso aqui. Só que não tem como eu chegar e falar assim, gente, ó, insuficiência cardíaca, vamos lá, medicações que aumentam a sobrevida, não tem como, tá? Eu gostaria muito de falar isso aqui. Gente, bora, 15 minutos aqui, ó, resta vocês que se foda, tá? Medicação, acabou, vamos para as sessões.
Porque de fato, gente, 60%, 70% das questões de insuficiência cardíaca passam por aqui. Eles querem saber medicações. Então por isso que a gente nem fala as medicações lá de muito de infarto, de arritmia, porque medicação, vocês vão ver agora uma porrada de medicações. E tem muito mais que eu botei ali, tá? De fato eu botei esses mais caros. Então, mano, os que aumentam a sobrevida. O que aumenta a sobrevida? Gente, é o que vai fazer o paciente viver mais. Então, teoricamente, é o que eu preciso dar para o paciente. Tá? E teve uma mudança, porque o Entresto, que é esse aí, sacubitril mais valsartana. Sacubitril mais valsartana. É o Entresto. É um inibidor da nitrizina mais o BRA2. Beleza. Ele, na minha época, na verdade, quando eu estudei mesmo, ele nem tinha. Ele é muito novo. Quando eu entrei na residência, estavam fazendo um trabalho para validar ele. E nossa faculdade lá em São Paulo participou desse trabalho. Foi bem legal. O professor meu, inclusive, participou desse trabalho do cardiologista. Participou do trabalho do Entresto nacional e validou o Entresto. E hoje, passando os 5 anos, falaram que começam a falar já que ele muda a sobrevida. E de fato muda. Então hoje, de fato, é o principal remédio para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. É o principal remédio. Por quê? Contém, vamos começar do começo, contém um IECA ou BRA, que de fato, se vocês pesquisarem, sempre foi e sempre vai ser um remédio da insuficiência cardíaca. Ah, mas você não falou que é o Entresto? Falei, o problema é que o Entresto é novo e caro. Tá? Então você não vai achar nem para convênio, é difícil. E muitas vezes o cara não vai conseguir pagar. A caixinha com 5 anos, 350. Não, 350 reais. Um mês. Então, assim, é pagável, mas no paciente do SUS, gente, isso é fora de cogitação. Ele pega todas as medicações no SUS, é fora de cogitação passa isso. Tá? Então, esse é bom. Ele contém o BRA mais um potencializador, que é o sacubitril. Então, ele é ótimo mesmo, gente. É excelente mesmo. Ele atua na fisiopatologia direta da insuficiência cardíaca. Inclusive, é a única medicação de todas essas aí que pode potencial de aumentar a fração de ejeção, melhorar a força de contração do coração. É a única. Certo. A realidade do SUS. A realidade do SUS é passar ou o IECA ou o BRA. Então, a primeira coisa que vocês não vão passar o Entresto junto com um BRA ou IECA. Não vai por quê? Porque o Entresto já tem BRA. Tá, gente? Então é contraindicação absoluta. Como também é contraindicação absoluta passar um IECA e um BRA junto. O que é o IECA? Captopril, enalapril, BRA, losartana. Então, enalapril, losartana, você pega a receita, rasa, liga pro médico e fala assim, vai estudar, e desliga. Contraindicação absoluta, certo? Espironolactona. E aqui começa, gente, já a encaixar com as outras matérias, né? Por exemplo, hipertensão, quando nós já temos 3 medicações para hipertensão e nós precisamos utilizar mais uma para hipertensão. E aí, qual nós utilizamos? Espironolactona. Não lembro. Tá bom, não lembro. Beta-bloqueador. Então, beta-bloqueador junto com um IECA ou um BRA ou um Entresto, já que tem o BRA, né, então eu falo dessa forma. Antigamente não tinha Entresto, não tinha como confundir. Sempre foi IECA e BRA mais beta-bloqueador. É um tratamento básico para insuficiência cardíaca. Toda e qualquer insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, tá? Eu obrigatoriamente tenho que passar que seja dose baixa, um IECA, BRA e beta-bloqueador. Obrigatoriamente. Então, insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, certo? IECA, BRA, mais beta-bloqueador. Que seja dose baixa, não tem problema. Ah, o paciente não aguenta, dose alta, não tem problema, dose baixa.
porque são essas duas medicações que vão mudar a sobrevida desse doente. É o começo, tem um SUS, dá para dar para todo mundo, tá? Então a gente fica mais tranquilo. Por que eu tenho que dar tudo isso? Porque depende, tem várias situações que eu vou entrar com outras medicações. Então, um paciente do consultório, beta-bloqueador e um entresto. Paciente particular, teoricamente é isso. Um beta-block de última geração e um entresto, cara, o paciente vai estar excelentemente bem tratado. Algumas situações em especiais, principalmente quando o paciente for diabético, os inibidores das SGLT2 entram como primeira opção para tratamento de sobrevida. Por quê? É muito simples de entender. Porque trata-se tanto a diabetes quanto a insuficiência cardíaca. Então por isso que eu botei aí como aumento de sobrevida. Pode entrar como primeira opção para sem ser o paciente diabético? Pode. Só que não é tão útil quanto o paciente diabético, tá? Que trata as duas patologias com um remédio só. O paciente tem contraindicação da IECOBRA. Cara, acontece. Alguém lembra de alguma? Vai lembrar? Contraindicação da IECOBRA. De fato, é gestante, mas também eles não poderia. Desde entrar dentro, mas gestante de fato é uma, não está errado. Outra então contraindicação, além de gestante. Uma mais. Tá escrito, né? Tá bom. Mais uma. Quero ver se vocês lembram da matéria de hipertensão. Que eu dei essa matéria e falei de duas contraindicações e que caem bastante em prova. Asma é contraindicação para qual? Certo, não foi o que eu perguntei. Atenção. Tá. Só do IEC. E olha lá. Qual o IEC também? Tinha anotado. Certeza que tinha anotado. Eu falei que caiu para residência. Parabéns. Doença renal crônica. Eu não posso utilizar, eu pioro a doença renal crônica. Ou também hiperpotassemia. Hipercária. Também é contraindicação. Sendo elas contraindicação, infelizmente não posso utilizar a principal medicação da insuficiência cardíaca. E aí eu tenho que utilizar duas, então, para substituir o IECOBRA, tá? Que é o nitrato mais hidralazina. Eu tento substituir, mesmo assim também não é coisa merda, tá? A substituição é meia boca. Felizmente nós temos muitas outras. Nossa, quando eu estava na faculdade, não que seja tão velho, tá, gente? Mas eu estudei cinema aí há... Eu dei quantos anos? Acho que 10 anos atrás. Realmente, 10 anos atrás é foda. Mas 10 anos atrás eu estudei esse tema aí, não tinha quase nada. Era IECBRA, espironolactona não era a primeira opção. IECBRA, beta-block. Sem maneira, é isso. Contraindicações de IECBRA, nitrato mais hidralazina. Segunda opção, espironolactona. Era isso a matéria. Medicação. Olha a merda que já tá isso aí. Depois vai falar que não resolve essa porra. Resolve. Bom, então tem que dar meio nas coxas assim mesmo, porque é difícil. Porque, cara, para eu falar exatamente, eu teria que entrar, como eu disse, entrar na parte da fisiopatologia total. Então, hoje, só para citar, vou falar rapidamente. A medicação que mais atua na fisiopatologia hoje da insuficiência cardíaca, vocês têm que entender, são 3 fisiopatologias da insuficiência cardíaca. E essas 3 fisiopatologias, se vocês pegarem o livro, vocês podem ver exatamente isso que eu vou falar. São 3 fisiopatologias que entram, a partir do momento que se instala uma fração de ejeção reduzida, ela vira um ciclo automático. Significa que a própria insuficiência cardíaca piora a insuficiência cardíaca, é isso que eu estou falando. E tem medicações que quebram esse ciclo, tá? E como são 3 ciclos,
Basicamente, eu preciso quebrar 3 ciclos para, de fato, quebrar a insuficiência cardíaca. O IE-cobrar, que é o sistema renina-angiotensina, isso todo mundo lembra, né? Não lembro, tá bom. É um dos ciclos de merda, tá? Faz o coração sofrer muito mais o sistema renina-angiotensina. Se eu quebrar ele, IE-cobrar, excelente. IE-cobrar sempre foi. Está dentro dos critérios de Framingham. O que acontece quando nós temos uma insuficiência cardíaca? Um aumento da frequência cardíaca. Para tentar, o corpo tentar compensar o débito cardíaco, volume sistólico vezes frequência cardíaca. Então eu tento compensar, só que a frequência cardíaca mantida alta vai foder com o próprio coração a longo prazo. Exatamente isso. Sistema adrenérgico, além de promover a frequência, aumento da frequência cardíaca, promove a vasoconstrição das artérias, tanto coronárias quanto periféricas, aumento da pressão intra-arterial e fode tudo. Aumenta a pós-carga e o próprio coração fica mandando numa rocha. Fode tudo. Só citando, tá, gente? Não vou cobrar a fisiopatologia. E aí, atua na frequência cardíaca. Quem que atua na frequência cardíaca aí? Beta-bloqueador. Certo. E o terceiro não existiu ainda, não existia, porque a gente não sabia que a neprilizina, podem ler depois, atua diretamente no coração e atua bloqueando o remodelamento cardíaco. O remodelamento cardíaco é que a gente tem, é o corpo tentando ajustar a merda que tá de novo, tá? Então, por exemplo, ele vai lá e o corpo tenta, assim, vamos deixar a parede lateral mais hipertrófica para eu tentar mandar melhor o sangue, porque eu estou vendo que está ruim, por exemplo, um pós-infarto. Vamos tentar, essa área do coração morreu, o corpo é muito inteligente, essa área do coração morreu, pô, vamos tentar então estimular mais essa área para compensar. O que a neprilizina faz? Fode essa parte. Basicamente 3 fisiopatologias. E eu tenho que bloquear as 3. Então, teoricamente, fica fácil depois de entender. Por isso que eu falo fisiopatologia só rapidamente assim, fica fácil de entender as medicações que eu precisei para. É óbvio que o Entresto, nesse caso, é o melhor remédio hoje. Porque ele atua em 2 vias diferentes: renina-angiotensina e neprilizina. E mais um para atuar na frequência cardíaca, beta-bloqueador. Então esse hoje é o melhor esquema do mundo, de fato, tá? Mas temos aí outros esquemas, por exemplo, caros também. Um IE-cobrar, sistema renina-angiotensina, beta-bloqueador, beleza, dá para os dois pegar no SUS, e o inibidor SGLT2, que atua indiretamente na neprilizina. Não é um inibidor direto, igual o sacubitril, que é o inibidor de neprilizina, sacubitril, mais valsartana que o Entresto. Não perdeu a patente, por isso é muito caro. Quando perder a patente, poxa, os pacientes vão ser tratados muito bem, cara. Quando perder a patente do remédio, tá aqui. Quanto mais eles vão perder mais a patente, mais dinheiro do bolso, né? Óbvio. Né? Oi? Claro, porque é o único que atua na frequência cardíaca, que é uma via independente. A não ser que, é aí que entra. Não falei da última medicação. A não ser que você está com a dose cheia de beta-bloqueador. Ou tem uma contraindicação. Qual é a contraindicação? Asma. Ivabradina atua diminuindo a frequência cardíaca. Só ela? Não. Tem o trimetazidina também. Só que a ivabradina diminui muito mais a frequência cardíaca, por isso que ela entra como primeira opção. Ou quando tem uma contraindicação do beta-bloqueador, ou quando eu já estou com dose cheia de beta-bloqueador, e mesmo assim eu não atingi o alvo da frequência. Qual é o alvo da frequência? Quanto? Quanto? O alvo da frequência cardíaca? Até 100, graças a Deus, vocês erraram. Ave Maria, eu quero 100 de frequência cardíaca. Vocês acham que 100 de frequência cardíaca é controlada? 60 a 100. Então 100 de frequência cardíaca é controlada. 50, gente.
40, 60. Essa é o alvo da frequência cardíaca que eu quero. Eu não disse que a frequência cardíaca está fudendo o coração? Ah! Entenderam aqui? A opção do SUS, eu ia cobrar e aí sim, agora pensando nisso, eu consigo ter uma noção do que eu posso entrar ou não. Teoricamente, tipo assim, SUS, pô, IEC, BRA e beta-bloqueador sempre foi a melhor opção. Se der para ele comprar um inibidor de SGLT2, né, ou dá para glifosina ou hipoglifosina, ótimo, mas é porra, custa mais ou menos 150, 200 reais. Também não é um remédio para SUS. É preferível que ele economize os 200 reais e compre em preço de 350 e dá só e pega um beta-bloqueador no SUS. É bem preferível, tá? Mas não pensando em SUS mesmo, não tem jeito. E é cobrar e beta-bloque. SUS é isso. SUS é isso. E dá para tratar muito doente com esses dois, tá? Não é que não dá não. A gente sempre tratou a vida inteira doente com esses dois. Sim. Seria uma outra forma legal de tratar também, sem ser o entresto mais o beta-block. Você falou que a fibromialgia vai ser esses 3 pontos, né? Você acredita que tem colesterol, ataque cardíaco e a neprilicina? Isso. São esses 3 Isso. Exatamente. Exatamente. Sacubitril é o inibidor de neprilicina. É só dele? Não é a sociedade, obra. Não, o entresto são 2 em 1. O entresto é 2 em 1. Eu tenho que botar o nome do entresto porque só tem ele no mercado. Ele é a patente, né? Eles fizeram um remédio e patentearam. A quem só sentiu o que essa neprilicina faz? A neprilicina, ela altera o remodelamento cardíaco. Ela pensa com isso. Depois vocês conseguem ler mais sobre a neprilicina. É novo, tá, gente? Bom, é isso. Só pode repetir, tipo, as 3 coisas que a gente tem que bloquear ou controlar. Sim, a fisiopatologia, né? Por isso que eu não falei lá no começo, a gente não quero que vocês se agarrem muito na fisiopatologia. Eu só estou falando a fisiopatologia para vocês entenderem as medicações mais ou menos, tá? São 3 vias. A via do sistema renina, angiotensina, aldosterona, Que é relacionado à pressão. pressão, rim, remodelamento cardíaco, muita coisa, tá? Pós-carga, mas sim. Por isso que eu falei, é muita coisa mesmo. Dá pra vocês, eu quero dar uma lida nesses 3, gente, abre o livro e lê, isso é muita coisa mesmo, tá? Segunda via, sistema adrenérgico, que é aumento da frequência cardíaca, pós-carga, com vasoconstrição periférica, que foge todo o resto, diminui o fluxo, inclusive, miocárdico. E a neprilicina, a ação da neprilicina sobre o coração. Então, a espironolactona, seguinte, a gente de fato, ela entrou aí como sobrevida recentemente, como eu disse também, não tinha, nunca teve. Por que ela entrou? Primeiro porque pacientes normalmente começam a ficar hipertensos. Isso é normal por conta do sistema adrenérgico. Então eles fazem hipertenso. Você está lá dando IEC BRA, você está dando beta-bloco. Ele não é a primeira opção para hipertensão, não é. Mas para insuficiência cardíaca ele é. Então, a partir do momento que você entra, ele considera isso como segunda medicação. Você está dando qualquer outra medicação. Qualquer outra. Vou dar um exemplo que é muito clássico. Hidroclorotiazida. Teoricamente, você está com 3 medicações para pressão. E a terceira, obrigatoriamente, é quem? Então, vira o quê? Você está com 2 medicações, e é cobrar, e o beta-block, que é obrigatório, pelo menos, para a insuficiência cardíaca, e o paciente está ficando hipertenso, aí você vai entrar com uma terceira medicação, pessoal, para que eu vou entrar, por exemplo, com amlodipino, se eu posso entrar, por exemplo, com espironolactona para a pressão e para a insuficiência cardíaca? Aí ela entra como terceira principal droga. Por isso que ela entra nessa lista. Não que seja obrigatório, mas teoricamente ela entra como terceira principal medicação. Pensando em tratar pressão e insuficiência cardíaca. Se o paciente não estiver hipertenso, não entra ali. Teoricamente, o paciente está sintomático ainda, não está hipertenso,
teoricamente eu não vou entrar com espronatona mesmo. Pra quê? Faz sentido. Por exemplo, inibidor de SGLT2, ótimo. Paciente diabético, por exemplo, então paciente diabético, comum. Paciente diabético é rico, comum dele estar com interesse, beta-bloco e dapaglifosina. Super comum, inclusive esse é o, teoricamente, paciente com insuficiência cardíaca e diabético, teoricamente é um tratamento chave. Interesse, beta-bloco e dapaglifosina. É ótimo esse tratamento. Entendeu? É tudo um jogo, não tem situação ideal. O ideal é IECA ou BRA mais protetor. Esse é o ideal. O resto, a gente vai jogando com o que a gente tem e o que o paciente traz. É isso. Tudo isso não importa de nada se o paciente é sintomático. Porque nenhum daqueles ali mexem nos sintomas. Essas 3 vias da fisiopatologia da insuficiência cardíaca causam sintomas, mas se eu quebrar elas e o paciente já estiver sintomático, ele vai manter-se sintomático. Eu simplesmente só quebrei o ciclo da insuficiência cardíaca, mas o paciente ainda está lá com sintomas. Eu preciso de uma medicação para melhora de sintomas. Nenhuma daquelas medicações atrás melhora sintoma. E é por isso, quando o paciente interna com uma insuficiência cardíaca aguda, obrigatoriamente esse paciente recebe furosemida, porque é a única medicação ainda hoje com potencial alto de reduzir os sintomas congestivos. Logicamente, todo diurético tem potencial de reduzir espronatona, hidroclorotiazida e outros, né? Mas como a furosemida não. Então, o paciente está 5 kg acima de peso por conta do edema pulmonar, do edema manular, edema de membros inferiores, papapá. Vou tirar 5 quilos, que é 5 litros. Certo? Como? Furosemida. Nenhuma outra medicação você vai tirar 5 litros do paciente. Tá? Nenhuma outra. Só furosemida vai tirar 5 litros. Para mais, tá? Às vezes a gente tira 10, 15, depende do grau de insuficiência cardíaca do paciente. Do quanto que ele está encharcado. Tá? 5 quilos é nada quase, praticamente, tá? Normalmente tira 7, 8, mais ou menos ali em média, tá? Certo. Tem mais? Essa questão de o paciente estar perdendo aquela... eu li um artigo que fala sobre retenção hídrica, a gente fala que o paciente vai beber. Isso. Tem um limite mínimo? Tem, teoricamente tem. Depende do peso que você está me perguntando, mas em geral é o que a gente orienta o paciente. Em geral, de 1 litro a 1,5 litro depende do paciente. Então, um paciente grandão, 1,5 litro. Se é um paciente pequenininho, uma menina, uma mulher, 1 litro de água. E ele não é de água, isso é muito comum, tá, gente? Eu falo isso para pacientes me olham com o olhão assim gigantesco. Falo assim para o paciente de mulher pequena, eu falo assim, olha, você tem que beber líquido e no máximo dar 1 litro por dia. Nossa, doutor, mas meu médico falou que era para beber bastante água. Graças a Deus, seu médico quer matar você. Eu não, ainda. Mas tem que tomar menos água. Tem que tomar 1 litro de líquido. E aí quando eu falo líquido, eu entendo como água. Gente, não é água. Várias e várias vezes. Ele já rodou no consultório comigo, ele sabe. Várias e várias vezes. Você bebe água? Água não. Aí você começa. Mas eu como 2 melancias por dia. Teve uma paciente que falou assim, cara, foi sem brincadeira, foram 5 minutos. Porque, cara, não tem como a paciente não beber água, você olhar no raio-x, tudo mais. Paciente 5 quilos, edema 2 cruzes em 4, membros inferiores, 4 espermegalia. Assim, da onde está vindo água, Jesus? Aí, depois de nada, eu falei, gente, então, peraí. O que você come no café da manhã? Pão e tomo. Ele falou, meia xícara de café. Meu Deus. Tá, almoço. Tomo meio copo de água. Caralho. E janta? Não, janta também nada. Eu falei, mas você não come nada no meio disso? Ah, não, como? O quê? À tarde, normalmente à tarde, eu gosto de chupar laranja. Eu falei, quantas? Ele falou, umas 15. Eu falei assim, sua filha da puta, eu tô há 10 minutos perguntando se você ingere líquido, mas laranja é líquido? Não é.
sacão de... Porra! Dá uma semana. Dá uma semana no sacão, velho, na feira. Porra, tá de sacanagem comigo, é óbvio. A água tem que vir de algum lugar. E muita gente mesmo, eu acho que é brincadeira, mas muita gente, a gente passa furosemida e toma água do chuveiro. Mas é muito paciente faz isso. Muito paciente. Vocês não têm ideia, porque a gente passa furosemida, paciente volta pior. Falei, uai, furosemida? Que furosemida é? Tá urinando? Doutor, adoro isso. Nossa, vocês têm ideia como é que eu gosto disso. Adoro fazer consultório. Por isso que eu fiz cirurgia cardíaca. Quando eu encontro o paciente, ele já tá meio morto já. Então, nem falo com ele. O paciente entra no consultório e fala assim: doutor, você passou um remédio, eu tô piorando. Deve estar mesmo. Eu levanto à noite umas 4 vezes para fazer xixi. Eu falei, mas faz bastante? Doutor, deve ser mais ou menos em torno de 1 litro à noite fazendo xixi umas 4 vezes. Toda vez. Que eu levanto, eu fico uns 3 minutos mijando. E à tarde também. E de manhã também. Cara, aí você começa lá. Então, pera lá. O paciente faz xixi, perde 6 litros por dia de xixi. A não ser que esse paciente esteja pesando 60 quilos a mais de água, que não é o caso, esse paciente está tomando água. Tomando água? Não. Cara, uma vez foi tão engraçado. Não tô, cara. Sem brincadeira nenhuma. Então eu falei assim, cara, não tem o que fazer. Eu tenho certeza que ele tá bebendo água, mas o cara não quer falar, então foda-se, vamos botar uma dose da fura aqui, aí o cara vai ficar com uma sonda em casa, porque por exemplo, só tira a urina. Aí entra a filha assim, eu vi ele bebendo água do chuveiro sim, doutor, tá? Queria te avisar. Eu falei, seu filho da puta, você não me falou, né? Falei mesmo. Falei assim, não, doutor, que dá muita sede. Eu falei, óbvio que dá sede. Toma água, mija, vai dar, se você não quebrar esse ciclo, lógico vai dar sede, gente. A ideia é exatamente essa. Ai, que raiva que eu tenho de vocês, meu Deus do céu. Tenho que aposentar logo. Tenho mais raiva do paciente do que de vocês, pra ter noção. Certo. Melhora dos sintomas. Só isso? Não. De fato, tem os pacientes que estão. Aí a gente entra na classe dos pacientes fudidos. Os pacientes muito ruins, gente, a gente tem que fazer algo mais, como esse paciente. Eu passei por esse paciente, não tinha dinheiro, mas eu falei, olha, a única medicação da sua vida que vai te melhorar no seu interesse. Ah, doutor, quanto é? R$250. Eu acho que eu consigo, tudo mais, vou ver aqui. Não adianta eu passar e cobrar para esse paciente, aquele paciente do transplante que eu falei, não adianta. É essa aqui, em 3, tá? Mas tem paciente, inclusive ele, eu pedi um eletro, um rolo, eu acho que eu vou pedir um recinto para ele. Tem uns pacientes muito ruins que tem benefício de recinto. Isso não vai cair para vocês em específico, cai muito em prova de título. Esse caiu para mim, inclusive, em prova de título. Qual foi a indicação do recinto? Essa é a indicação com A, são várias indicações, são 10 indicações. Perguntaram qual que é a 10ª para mim. Fudida, né? Pois é, vocês acham tão ruim, porque eu imaginei, né? Ainda bem que eu passei. Mas vai. Fração de ejeção menor do que 35, BRE com QRS alargado. Eu não sei o que é BRE. Morre se vocês não sabem o que é BRE. Eu já falei mais 10 vezes. Tá? Lá em ritmia, BRE. E fração de ejeção muito reduzida. Teoricamente, esses pacientes se beneficiam do ressincronizador cardíaco. Explicando rapidamente, basicamente é um marca-passo, só que é um marca-passo tanto na câmera direita quanto na câmera esquerda e estimula o coração dos dois lados ao mesmo tempo com alta intensidade, fazendo uma contração melhor. É milagroso? Não, não é milagroso. O paciente sai de uma fração de ejeção de 20 e vai para uns 30, tá? Mas é algo que nós podemos fazer, o problema é muito caro. Mas o SUS, Rondônia é uma merda, mas o SUS normalmente dá, tá? Acabou? Acabou. Aí não tem jeito. Transplante cardíaco. Paciente abaixo de 20% de fração de ejeção, falha cardíaca, teoricamente um potencial de vida mais do que 10 a 15 anos, não alcoólatra, não vícios. Eu sou viciado, se fuder. Tá? Não tem transplante. Ou você é o Faustão ou o filho dele, tá? Aí você também consegue. Ainda consegue 2 vezes, né? Porque agora ele teve o transplante. Adoro muito grande. Vai! Acabou! ICFEP! Pois é, ICFEP, gente, é mais simples de decorar. Porque não tem nada para decorar. Só que no consultório é totalmente difícil. Porque é tratamento da causa base. Mas qual é a causa base? Não sei.
Então não sei? Então não sei. Se eu sei a causa base, é excelente. A causa base é por uma esclerose cardíaca, transplante, não tem tratamento. Causa base é por uma doença de Chagas, transplante, não tem tratamento. Causa base é por uma hipertensão, tenta controlar a hipertensão. Se o paciente for jovem, teoricamente tem um remodelamento cardíaco a longo prazo. O paciente velho, não tem jeito. Então, basicamente, por isso que entra o diurético aqui, para melhorar a sobrevida, para melhorar sintomas. Porque muitas vezes a gente tem que tratar a causa base, mas a causa base está tão avançada que a gente só dá remédio para sintoma. Sim, hipertensão, diabetes, controlar a causa base. Esclerose miocárdica pelo diabetes. Tem. Tá? Então, o tratamento da causa base. Não tem medicação que impacta na sobrevida, a não ser tratar a causa base. Agora sim, lógico. Normalmente, os pacientes com circuito febre, eles são hipertensos. Normalmente, são fodidos, né? Diabetes, hipertenso, hipertensivo, vai tratar tudo isso. Causa pulmonar, certo? Vamos lá, mais uma classificação, só para ficar com raiva. Pois é, a classificação NIRA não é excelente, como eu disse. Então veio uma mais simples ainda, que é evolutiva do grau do seu paciente. Então, se o paciente só tem fator de risco, ele nem tem insuficiência cardíaca. Ele tem fator de risco para ter. Botaram ele lá e com A. Teoricamente é a prevenção, né? Redução do sal, cuidado com diabetes, colesterol, toda a prevenção normal, não fumar. B, o paciente já tem insuficiência cardíaca, mesmo ele falando que é assintomático, mas ele tem lá uma queda da fração de ejeção, ou ele tem ao ecocardiograma uma restrição diastólica, ou o paciente tem, essa evolução ela casa com a evolução NIRA, que é só sobre sintomas, e aqui é sobre a doença em si. Então, se você perguntar, pode ter um paciente assintomático ser uma insuficiência cardíaca? Pode. Que é o que ele perguntou. Se é assintomático ou fala que é assintomático, fez um ecocardiograma e tem uma fração de ejeção reduzida. Pode acontecer, né? Medicina pode tudo. Bom, entra com B. Já é tratamento em EC, beta-block ou em Cristo. E beta-block. Doença sintomática, aí sim, paciente grave. Quando a gente entra no C, o paciente mais grave, já é sintomático, tem alteração estrutural das câmeras, tem alteração no ecocardiograma. De fato, a gente utiliza as medicações e, como ele é sintomático, diurético. Então, é um Entresto, beta-block e dapaglifosina ou espronolactona, não sei. Ou os dois, dapaglifosina e espronolactona, por exemplo. E diurético para resolver os sintomas. Resolver os sintomas, pode tirar o diurético? Pode. Teoricamente pode. Seria assintomático, pode tirar. Ah, não deu, voltou os sintomas. Aí fica o diurético. E D entra com doença avançada refratária. Tá? E aí sim entra como essas outras coisas. Medicações de dose alta, medicações ivabradina, tal, deixar o paciente totalmente controlado, pensar no ressincronizador cardíaco, pensar no transplante cardíaco, enfim, refratários, tá? E claro, se o paciente precisa de alguma cirurgia, por exemplo, cirurgia cardíaca com correção de válvula, uma cirurgia cardíaca com vascularização miocárdica, cirurgia cardíaca para arritmias, ele entra como D, tá? Cirurgias. Partiu? Em uma consulta no ambulatório de clínica médica da Santa Casa de São Paulo, uma mulher idosa de 72 anos de idade, hipertensa e tabagista, dislipidêmica, toda fodida, obesa, com eventos tromboembólicos prévios há 2 anos durante a internação por Covid. Queixas de dispneia aos esforços, edema de membros inferiores, ortopneia e dispneia para o sistema noturno. Aí você lê e fala, essa mulher tem insuficiência cardíaca? Tem, gente, é só você ler, entendeu? Ele vai dar as coisas. Aí eu não lembro, 2 maiores, 2 menores, porra. Chuta que é, tá? Traz consigo o ecocardiograma transplante realizado em ritmo irregular, fração de ejeção de 57. Aumento do lado esquerdo, hipertensão arterial pulmonar, 37, um pouco aumentado. Relação VDVE preservada. Entre as alternativas, assinale
aquela que apresenta a hipótese diagnóstica mais provável da causa da dispneia na paciente tratada no caso acima. Qual a causa da dispneia? Mas essa aí deve ser uma questão de bosta. Santa Casa Misericórdia de São Paulo, 2023. Erraram com força. Insuficiência cardíaca é a causa importante de morte e mortalidade da população adulta. Concordo. Dentre as classes, medicações a seguir, qual não se mostrou eficaz na redução da mortalidade nos grandes estudos? Quem não acertar, hoje não vai. Quem não acertar, não vive hoje. Entra em casa, pega a chibata e dá 10 chibatadas nas costas. Diurético de alça, correto? Ave Maria. No paciente com insuficiência cardíaca, ao se prescrever espironolactona, pode que o uso prolongado deve se estar atento ao seguinte efeito colateral. Vamos ver quem lembra. Qual que é a classe D? Então? Hipercalemia. Idiota? Não lembrei, pessoal. Tá bom. Em relação à insuficiência cardíaca, é correto afirmar: a espironolactona é uma droga que altera a sobrevida na IC. Portanto, está indicada sempre que a fração de ejeção cardíaca for menor do que 50. A digoxina está bem indicada, gente. Eu nem falei de digoxina para não ficar com raiva mais do que eu já estou. Tá? Digoxina não está indicada para tudo nenhum. Pensa assim. A combinação de um. Nem lê. Quando está digoxina, você não lê. Está escrito correto. E digoxina na mesma frase, não lê. Tá? Não lê, passa. Correto afirmar, digoxina risca. Já não é correto, não está correto nem de aparecer. A combinação de um diurético e inibidor de enzima de ECA deve ser o tratamento inicial na maioria dos pacientes sintomáticos com insuficiência cardíaca e fração de direção esquerda reduzida, com adição precoce de um beta-bloqueador. A combinação sacubitril com valsartano é uma das novas opções terapêuticas iniciais para substituir os inibidores de ECA, beta-block e espironolactona na IC. Yes, a D. O Entresto substitui o IEP, beta-block e o espironolactona. O Entresto substitui o IEP, beta-block e o espironolactona. Não substitui quem? Beta-block, gente, tá? Isso aí é uma pegadinha. Tanto a ivabradina quanto o bisoprolol são medicamentos de primeira escolha para o tratamento da insuficiência cardíaca. Só se o bisoprolol, só se o beta-block for contraindicado. A ivabradina se torna a primeira opção, tá, gente? Se eu posso usar beta-block, é beta-block que eu preciso. Tá? Se eu falasse assim, a ivabradina é a primeira opção de escolha, ficaria meio certo. Agora se ele bota ou bisoprolol e ivabradina como primeira escolha, não. Beta-block como primeira escolha. De fato, gente, a A é foda, né? Eu entendo. Quem pensou na A. Mas a letra certa é a C. Tá muito correto. A A é foda por conta que ele botou 50. E 50 é foda. Porque, de fato, o tratamento otimizado é, principalmente com espironolactona, que não é uma droga de primeiríssima opção, a gente vai utilizar ela um segundo passo ali. Primeiro é o IECA, primeiro é o beta-block, aí sim, se você falar com 50%, menor que 50%, concordo. Pô, espironolactona, deixa com uma segunda opção, quando realmente entrar no guideline corretamente, que é 40%, tá? Esse levemente reduzido entre 40% e 50% é um limbo mesmo, tá, gente? É bem difícil, mas a C estaria mais correta aqui, tá? Insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica que o coração é incapaz de ofertar oxigênio aos tecidos em taxas adequadas às suas demandas.
Sobre essas importantes comorbidades cardiovasculares, qual das medicações abaixo não tem sido recomendada para a melhora da sobrevida de paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida sintomática? Com ecocardiograma estimando a fração de ejeção em 32. Difícil também, não é fácil, mas ele usou ali qual das medicações abaixo não tem sido recomendada para melhorar a sobrevida do paciente com insuficiência cardíaca com fração de reduzida sintomática. Em 3, letra A, vamos pensar nas que a gente tem certeza. É isso que é difícil. Mas vamos pensar que a gente tem certeza. Mas eles adoram dessa forma, tá, gente? Eles fazem você pensar. Em 3. Em 3? Sim. IECA, Ramitrio. Ramitrio é o IECA. Sim. Beta-block. Sim. Candesartana é o losartana. Bra. Sim. Espironolactona. Isso que é foda. Se o paciente não for hipertenso, é difícil da gente entrar como primeira opção. Se o paciente não for hipertenso, é difícil. Agora, se você falar assim, pô, tem um paciente que não é hipertenso, também é difícil. Também é super difícil pegar um paciente desse aqui e ele não foi hipertenso no consultório. Super difícil. Aqueles 32% de fração de ejeção não entra naquela. Igual na última questão que estava 50%. Teoricamente, sim, é isso que eu falei. Mas, como eu disse, teoricamente todas as outras são primeira opção. É isso que ele queria que você soubesse. Que a primeira opção é IECA-BRA ou I3 mais beta-block. Essa é sempre a primeira opção, sempre vai ser e sempre será. O espironolactona pode entrar como primeira opção. O ivabradina pode entrar como primeira opção. O nitrato mais... monopordil, hidralazina mais nitrato pode entrar como primeira opção. O espironolactona, de fato, pode entrar como primeira opção. Mas quem é primeira opção são esses. Mas super difícil, concordo. Porque tipo não estava perdido na primeira geração. Melhora a sobrevida. Todos melhoram a sobrevida. Foi como eu falei para você. Sim, todas melhoram a sobrevida. Tá? Essa questão está super difícil. Todas melhoram a sobrevida. Só que melhora a sobrevida se alguma coisa. Por exemplo, se eu te perguntar, IECA melhora a sobrevida? Melhora a sobrevida. Independente? Independente. I3 melhora a sobrevida? Sim, independente. Beta-block? Independente. Ivabradina melhora a sobrevida? Tá lá, melhor. Quando? Sempre. Quando tem um ponto de indicação ou beta-block utilizado. Espironolactona melhora a sobrevida? Melhora. Quando? Quando eu tenho hipertensão refratária. Filha da puta, concordo. Feminina, 52 anos, portadora de cardiopatia chagas, com disfunção ventricular sistólica, submissão de 21. Olha lá o meu casinho do paciente. Procurou atendimento ambulatorial, não apresenta história de diabetes, doença renal crônica, uso de carvedilol, dose mínima, sacubitril, valsartana legal, espironolactona, olha lá, espironolactona, furosemide, todos os dias. Relatou que na semana foi andando na padaria próxima da sua casa e precisou parar ao andar uma quadra. Pesado, hein? E que teve dispneia ao andar mais de 3 quadros em termo plano. Nega ortopneia e dispneia paroxística noturna. Ao exame físico, apresenta pressão arterial 111 por 70, frequência cardíaca 51, saturação 98, jugulares não engurgitados, altura pulmonar, cardíaca pulmonar dentro da normalidade, sem demos de níveis inferiores. Considerando que está disponível escrito, super difícil, mas também de onde é? Do Paraná, esse inferno. Então tá bom. Teoricamente, ele quis confundir vocês aqui, tipo, falando que tá merda, e depois falando que o exame físico está todo normal. Ah, vamos ver o que a gente acha na descrição. Considerando o caso do escrito, para realizar um ajuste terapêutico deve-se
Vamos lá. Aumentar a furosemida, 40 pela manhã e 40 à tarde. Vamos nas outras. Aumentar a carga de ló. Aumentar a carga de ló. Frequência tá boa? Precisa aumentar a carga de ló? Iniciar a Ivabradina. Frequência tá boa? Não precisa de Ivabradina. Manter a prescrição atual, pois a paciente encontra-se compensada ao repouso. Isso aqui é foda. Só não odiei tanto essa questão por conta disso. Não odiei tanto essa questão por conta disso. Porque, tipo assim, também não vou deixar a prescrição atual se a paciente está parada e está bem, né? Então eu vou falar para ela, olha, por favor, nada de padaria mais, tá? Quietinha, em casa, sentado. E pra xixi? Mija no sofá, fica tranquilo. Não, é sacanagem. Iniciar inibidor de SGLT2. O que ela falou sobre o diabetes aí? Não, mas é história de diabetes. Então, teoricamente, não. Aumentar a furosemida, tá, gente? Essa é o ideal. Neste caso aqui, ela tem pior os sintomas. Teoricamente, eu preciso aumentar a furosemida. Eu sei que o exame físico está todo normal. Ele quis falar para enganar. O exame físico todo normal não nega que quando ela está andando, tá merda. Paciente feminino auxiliar de enfermagem de 44 anos, se encontra internado em quadro de espinel, subir um lance de escada ao exercício de suas atividades laborais, além de desconforto pericordial que se irradia para ambos os braços. Esse quadro vem se instalando nos últimos 2 anos. Relato ser hipertensa e ter colesterol alto. E uso de losartana e civastatina. Ainda mantém hábito de ingestão alcoólica, excelente, isso é bom. Antecedentes, mãe com insuficiência cardíaca e irmã com revasculação miocárdica e colesterol elevado. Exames laboratórios se encontram normais, exceto com haste, região do GP, um pouco aumentado. Triglicérides aumentado, colesterol aumentado, pouco. Exceto por tudo aumentado. Tá bom, colesterol aumentado, tudo mais aumentado. HDL diminuído. Ritmo sinusal, alterações de fluxo e repolarização, presença de onda Q em V1, V2, onda de necrose, só para vocês se lembrarem. Eco, fração de ejeção 65, disfunção diastólica grau 1, área de hipocinesia ventrículo esquerdo. Área morta, tá? Discreta, dilatação, VAE, com refluxo mitral leve. E papapá, repego pessoal. Mais simples de tudo. Qual é a progressão funcional e a gravidade dos sintomas de insuficiência cardíaca? Vai no NIRA, vocês primeiro devem acertar mais. Qual que é o NIRA? Paciente é auxiliar de enfermagem e não consegue fazer suas atividades laborativas. É laborativa? 3. Sim. Não é moderado o esforço, gente. É esforço usual. É auxiliar de enfermagem. Não é uma cadeirante que está tentando andar, porra. Tá? E aí, beleza. Aí fica fácil. C ou B? C. Por conta de quê? Oi? Também, mas sempre por conta de alteração estrutural. Ele fala, dilatação de A, B, E, caralho, tudo. Mulher 75 anos de idade, com cardiomiopatia dilatada, evoluindo com insuficiência cardíaca congestiva. NIRA, tipo funcional 3, com medicação utilizada. Fração de ejeção, 28. Holter, ritmo sinusal, frequência cardíaca 55. Obrigado. Ausência de pausas, bloqueio de ramo esquerdo com QRS 180. Essa, só para vocês verem, a questão do Bifest gosta de ver mesmo. O tratamento mais adequado é fácil. Tá? O único que tem esse aí, paciente menor que 35 fração de ejeção. Queria saber se vocês sabem o básico de recim. Menor que 35 fração de ejeção, BRE mais QRS alargado. É difícil. Realmente lembrar de ser na prova, para vocês é super difícil. Mas não tem porquê, a não ser transplante, poderia ter ficado em dúvida realmente com transplante, a não ser transplante, que não entraria por quê? O transplante aí? Idade. Ninguém vai transplantar, só vai transplantar o Faustão, tá? Como ela não é mulher do Faustão, nem filha do Faustão, poderia ser filha, se delícia. O Faustão tem 110, né? Vamos, melhor marcador para diagnóstico de insuficiência cardíaca em pacientes ambulatoriais. Adoro essa questão para fuder com a mente de vocês. Anterior foi qual? Ressincronizador cardíaco.
Recinto cardíaco mais cardiodor espontâneo. Nenhum. Gostei. Nenhum. Santa Catarina só tem merda mesmo. Aqui Paris. Nenhum. Tá? Mas teoricamente, dessas merdas que ele botou, a única que faz sentido é o BNP. Vocês têm que entender que tem que lutar um pouco, gente. Hein, professor? Na anterior da anterior. Da anterior, da anterior, da anterior. Essa. A anterior é essa. O começo do slide. Não, nessa aí. É a outra, passa. Não, é nessa aí mesmo. É porque ele tá sem edema ali. Por que eu vou aumentar esse furosemida? Vamos lá. É esse o ponto. Vai aumentar porque, de fato, o exame físico está normal. Teoricamente ele é seco, né? O exame físico está normal. Certo? Mas ela está sintomática? Vamos lá ler ali. Essa é boa, tá, gente? Apesar de ser da pupada. É boa. Relata que nessa manhã foi andando na padaria mais próxima de casa e precisou parar ou andar uma quadra. Ou andar 3 em plano. Ele está sintomática. Ele deu um exame físico normal ali para te confundir. É porque assim, a gente não usa o inibidor também em pacientes não diabéticos. Para otimizar o luta também. Sim, é esse. Concordo com você. Mas, para sintomas, não. É isso que eu tenho, para mudar a sobrevida. Então aqui, eu poderia iniciar o inibidor de SGLT2? Poderia. Se alguém pode iniciar SGLT2? Resposta, pode. Pode. Tem insuficiência cardíaca descompensada? Pode utilizar. Pergunta, SGLT2 vai melhorar os sintomas? Melhora a sobrevida, né? Não melhora os sintomas. Eu falei isso, ó. Uma coisa é sobrevida, gente. Não tem nada a ver com sintomas. Todo aquele quadro de sobrevida não vai melhorar um pauzinho de sintomas. A paciente vai estar sintomática do mesmo jeito. Do mesmo jeito. O que melhora os sintomas é o transplante cardíaco, furosemida, ressincronizador miocárdio. Professor, mais uma coisa só para essa questão. Você falou que a meta era 50. 50 e 60. 50 a 60? 50 e 60, ali. Não é nunca um valor fixo, é em torno de 50. 50 e 60. Tá? Também vai, 48, eu tenho que reduzir? Não, não tem que reduzir se é 48. É ali, em torno de 50. Tá? 40 aí é bem pesado. Tá? Ficaram com medo da prova? Fique mesmo. Fique mesmo. E vai ser legal. Essa aí em 2 é sempre legal. Não tem fazer nada. Mas aí no áudio. Confirmar no áudio. Mas B é assintomado. Que é o sol. B é alfa. Tá seco.